não se assustem com tanto papel que eu não vou ler, estou deixando pelado aqui. Eu queria começar essa manhã memorável cumprimentando a minha querida companheira Janja, cumprimentando o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, e cumprimentando a sua esposa, Silvana Lopes de Abdo, o Júlio Ariola, ministro das Relações Exteriores do Paraguai, o Mauro Vieira, ministro do Estado das Relações Exteriores do Brasil, meu companheiro ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil, o Alexandre Silveira, que acabou de falar com vocês aqui, ministro do Estado de Minas e Energia, Darcy Piana, governador em exercício do Estado do Paraná. Fala, querido. Tudo bem? Eu te amo também. Companheiro Juan Angel Delgadillo, embaixador do Paraguai em Brasília, querido embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, embaixador do Brasil no Paraguai, Manuel Cáceres, diretor-geral do Paraguai de Itaipu Binacional, companheira deputada federal Gleice Hoffmann, presidente do meu partido, deputado federal Zeca Disseu, líder da bancada do PT no Congresso Nacional, deputado federal Aliel Machado, deputado federal Elton Welter, deputado estadual Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, por meio de quem cumprimento todos os parlamentares que aqui estão, e a Gleice já pediu para marcar um abraço nos deputados estaduais quando terminar esse evento aqui. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro NVR. Eu, quando comecei a pensar como escolher o presidente de Itaipu, primeiro eu pensei num grande homem. E eu olhei e não tinha ninguém maior do que ele no PT para ser indicado. Depois eu fiquei pensando em escolher um cara que conhecesse um pouco da administração pública. E ele conhecia. De que era preciso ter uma pessoa que tivesse noção de economia. E ele era doutor em economia. E de ter um companheiro que fosse doutor na compreensão dos problemas sociais que Itaipu precisa ajudar a resolver no Brasil, e é certamente que os paraguaios ajudarão do lado do Paraguai. E esse homem também era o companheiro Enio. Então, o Enio assume a presidência de Itaipu Binacional do lado brasileiro, com a responsabilidade de que ele não está apenas exercendo o papel de dirigir Itaipu para colher os resultados só para Itaipu. O companheiro Enio assume a responsabilidade de que aqui ele é um representante do Brasil e ele precisa ajudar com que o governo tente resolver os problemas do povo brasileiro. Itaipu pode contribuir com um grão, sabe, dessa areia que está no fundo dessa represa, para que a gente possa colher aquilo que foi o sonho quando foi assinado o tratado em 1973 entre o Brasil e o Paraguai. Uma coisa extremamente importante é ter em conta a importância política de Itaipu. Eu acho que o presidente do Paraguai tem clareza, o Enio tem clareza, e acho que todos vocês têm clareza que hoje nós não conseguiríamos construir Itaipu como ela foi construída no começo dos anos 70. Nós não teríamos feito o lago cobrir 7 quedas como foi feito naquela época. E por que nós não teríamos feito isso? Porque naquele tempo não existia a compreensão climática que existe hoje. Não existia a visão, sabe, de conservar o nosso planeta como tem hoje. Hoje as pessoas mais idosas, as pessoas mais novas, todos estão preocupados com o clima e o que pode acontecer com a nossa irresponsabilidade. Mas nós temos que tirar proveito daquilo que Itaipu representou para o Paraguai e para o Brasil. A primeira aula que a gente tem que ter é que o acordo entre Paraguai e Brasil na construção e na administração de Itaipu é um acordo civilizatório. É como se fosse medir as proporções da construção de uma União Europeia. A gente provou que é possível
a gente fazer acordos binacionais, a gente estabelecer uma regulação que permita que os dois povos ganhem, que os dois países ganhem e que a gente possa efetivamente viver num mundo de tranquilidade. Eu acho, presidente, que eu fui a pessoa que mais, o presidente da República do Brasil, que mais visitei o Paraguai e que mais reuniões eu fiz aqui em Itaipu. Eu aqui me encontrei muitas vezes com o ex-presidente Nicanor Duarte, muitas vezes. Muitas vezes eu me encontrei com o companheiro Lugo, sabe? E veja que engraçado, naquele tempo, eu tinha certeza que quando entrasse alguém mais ligado à esquerda no Paraguai, ele iria ser muito mais exigente com relação ao Brasil do que as pessoas com a visão política mais liberal. O dado concreto é que as brigas que nós tivemos com o Lugo fez com que a gente construísse uma linha até Assunção de 500 megawatts, ou seja, financiadas por Itaipu. O fato concreto é que a briga e as divergências que nós tivemos permitiu que a gente avançasse no acordo e permitia que a gente sonhasse nesse fabuloso ano de 2023, quando finalmente a gente iria acabar de pagar Itaipu. E eu tenho noção, presidente, do que isso simbolizava para o Paraguai. Eu tenho noção de quantos discursos eu ouvi, seja em Assunção, seja em Brasil, seja em reuniões do Mercosul, seja nas reuniões da Unasul, o que simbolizava o fim do pagamento de Itaipu para a economia e para o futuro do Paraguai. Eu tenho certeza, presidente, certamente o seu mandato já terá terminado quando a gente for assinar um novo tratado. Mas eu queria dizer que eu tenho certeza de que nós iremos fazer um tratado que leve muito em conta a realidade dos dois países e que leve muito em conta o respeito que o Brasil tem que ter por seu aliado, o nosso querido Paraguai. Temos noção. Eu tenho noção que não é possível que a gente não leve em conta o direito, não sei se o presidente sabe, depois que nós construímos o Leão até Assunção, eu tenho recebido muitas críticas de empresários brasileiros que acham que nós estamos trazendo empresas brasileiras para o Paraguai. E era esse o objetivo mesmo. Um país do tamanho do Brasil, que faz fronteira com todos os países da América do Sul, menos Equador e Chile, é um país que tem que combinar o seu crescimento econômico com o crescimento econômico dos seus parceiros. Não é possível a gente imaginar o país rico cercado de países pobres por todos os lados. O Brasil, como irmão maior dos países da América do Sul, tem que ter a responsabilidade de fazer com que os outros países cresçam junto conosco para que a gente possa viver num continente de paz, de tranquilidade, para que a gente nunca mais repita o gesto ignorante de uma guerra entre homens e mulheres e entre nações, como já ocorreu entre Brasil e Paraguai. Eu volto a presidir o país depois de 13 anos fora do governo. E volto com uma missão. Primeiro, provar que é possível fazer mais e fazer melhor do que nós fizemos no período em que nós governamos. Segundo, que é preciso aprimorar a nossa política de relação externa. O Brasil, pelo seu tamanho, pela sua população, por ser o país mais desenvolvido do ponto de vista industrial, científico e tecnológico, o Brasil tem que ter a grandeza de ser humilde e o Brasil tem que ter a grandeza de compartilhar tudo aquilo que pode acontecer de bom para o povo brasileiro com o povo dos países vizinhos, porque somente assim a gente vai garantir que esse continente continue em paz, que esse continente não fale mais em guerra, que esse continente fale só em desenvolvimento, educação, saúde e direito do povo trabalhador, do povo indígena, sabe, do povo quilombola, viver num mundo mais tranquilo e mais pacífico. Volto com o compromisso de fortalecer o Mercosul, porque já está provado que juntos nós temos força para negociar. Separados, nós somos muito frágeis e por isso é preciso estar junto. Voto com o objetivo, presidente, e lamentavelmente, me parece que a sua eleição é agora no mês que vem, eu não vou poder contar com a sua presença, mas volto com a firme vontade de reorganizar a Unasul.
fazer com que os países da América do Sul todos compreendam a necessidade de nós termos paz, tranquilidade, porque somente com paz e tranquilidade e com muito exercício de democracia é que a gente vai garantir que o nosso continente deixe de ser uma região pobre ou uma região em desenvolvimento. Nós temos o direito de crescer e nós temos o direito de distribuir esse crescimento com a população. Não é possível que a gente tenha no continente sul-americano ainda uma quantidade enorme de pessoas passando fome, uma quantidade enorme de pessoas passando privações que não deveria passar mais. Portanto, presidente do Paraguai, eu quero que o senhor saiba que da parte do Brasil, eu tenho certeza que da parte do Paraguai, nós estamos mais maduros, mais conscientes e faremos um novo tratado que será muito benéfico para a manutenção do desenvolvimento do Paraguai, do desenvolvimento do Brasil e para a manutenção dessa relação cordial, harmoniosa entre o povo brasileiro e o povo do Paraguai. Ao companheiro Enio, eu te desejo, Enio, sorte, muita sorte, porque Itaipu é uma coisa fantástica. Você tem um lago enorme e você tem uns canos brancos, sabe, que produz dólares. Ali, na verdade, não produz energia, ali produz dinheiro. Eu, quando vejo Itaipu vertendo água, eu fico imaginando quanto de dólares a gente está perdendo. Sabe? Se pudesse, levava essa água para casa. Ou, quem sabe, no futuro muito próximo, a gente estará produzindo hidrogênio verde dessa água de Itaipu e a gente estará ganhando, sabe, dinheiro das duas pontas e vai ser melhor para o Paraguai e muito melhor para o Brasil e muito bom para o nosso continente. Eu volto à presidência do Brasil com o objetivo de recuperar o direito do povo brasileiro a andar de cabeça erguida. O direito das pessoas voltarem a acreditar no amanhã. O direito das pessoas conseguirem acreditar que a gente... Eu vi agora no helicóptero a UNILA. A UNILA é uma universidade latino-americana que nós criamos para que a gente tivesse um currículo latino-americano, uma história latino-americana e que a gente pudesse ter jovens de todos os países da América do Sul. E eu sonhava que já tivesse inaugurada a UNILA. E eu fiquei com muita tristeza quando passei de helicóptero agora. Na volta vou passar outra vez para ver que me parece um prédio abandonado. Me parece que depois que eu deixei a presidência, pouca coisa foi feita na UNILA. E eu sonhava que essa universidade deveria ter, no dia de hoje, mais de 20 mil alunos. O meu compromisso, sabe, com o povo brasileiro é que nós vamos reconstruir a UNILA. Segundo, nós vamos voltar a construir a UNILA, presidente, para que tenha muitos estudantes, muitas meninas e meninos brasileiros, paraguaios, uruguaios, argentinos, colombianos, equatorianos, venezuelanos. Ou seja, eu fico pensando sempre, como é que um país do tamanho de Cuba, com 10 milhões de habitantes, com território do tamanho do estado de Pernambuco, consegue ter uma universidade de medicina para oferecer para os estudantes da América do Sul, e deve ter muitos paraguaios que se formaram em medicina em Cuba, e para oferecer cursos gratuitos para o país africano. Como é que um país do tamanho do Brasil, com a grandeza do Brasil, não tem essa generosidade de oferecer possibilidade para as crianças, desses adolescentes de todo o nosso continente? Nós também inauguramos, por exemplo, a Universidade Afro-Brasileira. Nós temos a escola, a universidade, nós temos um campo em Redenção no estado do Ceará, que foi a primeira libertação do povo negro, e temos outra em São Francisco do Conde, na Bahia, ensinando meninos africanos, porque aí nós temos que compreender, nós temos uma dívida de 350 anos de escravidão. A gente não pode pagar isso em dinheiro. A gente só pode pagar isso devolvendo para eles a possibilidade deles terem acesso à educação, à ciência e tecnologia, aquilo que nós já desenvolvemos. Eu cheguei, quando o presidente, levar a Embrapa, a empresa de pesquisa agropecuária brasileira, para Gana, para que pudesse fazer da savana africana aquilo que foi feito no Cerrado brasileiro. Lamentavelmente, isso acabou. Lamentavelmente,
Me parece que os governantes brasileiros, alguns governantes, não gostam nem dos pobres da América do Sul, nem gostam dos pobres africanos. Ou seja, a essas pessoas que nós tanto devemos o crescimento do Brasil. Me parece que nós não aprendemos ainda que a solidariedade e a fraternidade é a palavra-chave que deve permear o comportamento de qualquer presidente da República. Porque um presidente que não pensa com o coração, só pensa com a cabeça, a chance de ele errar é muito maior do que acertar. Porque um ser humano, ele não pode abrir mão da fraternidade, da solidariedade e do humanismo. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a internet, os computadores, os celulares estão fazendo com que nós nos... Fala, meu amor. Você quer falar aqui? Já caiu o preço da picanha? Para o presidente do Paraguai entender, eu durante a minha campanha, eu dizia que o povo brasileiro ia voltar a comer carne e que o povo brasileiro ia voltar a comer picanha, né? Mas ó, cadê esse garoto? Ele pode ficar certo que quando o pai dele comprar a primeira picanha, ele vai ter que me ligar e falar: ô Lula, estou comendo a primeira picanha porque vai baixar o preço da carne nesse país. Precisa baixar. E vamos dar um tempo aí, porque também as coisas não podem acontecer do dia para a noite. Mas eu queria dizer para vocês que nós vamos fazer, primeiro, com que o dinheiro de Itaipu seja gasto da melhor maneira possível, para que a gente possa oferecer para as cidades vizinhas, sabe, aquilo que Itaipu tão bem sabe fazer, ajudar os nossos indígenas, os nossos quilombolas, os nossos pescadores, que eu nem sei se sabem pescar, mas estão aí todos bonitos, ou seja, eu espero que as tilápias estejam crescendo. Vocês sabem que nós levamos 5 anos, presidente, 5 anos, para discutir se a gente poderia criar tilápia aqui no lago de Itaipu. 5 anos é mais que um mandato de um presidente. Se fosse no Paraguai, teria terminado o seu mandato e você não teria conseguido pescar uma tilápia. E nós precisamos provar cientificamente que era possível criar tilápia, sabe, em tanque para se pescar. Eu não sei se está acontecendo, mas era um sonho nosso de que a gente pudesse ter uma rede de pescadores pescando, vivendo bem e vendendo peixe para as pessoas que gostam de comer. Eu, particularmente, gosto muito de tilápia, sabe? Então, da outra vez que eu vim aqui, se tiver pescador, ele prepara uma tilápia para a gente comer, que está de bom tamanho. Bem, hoje é um dia, nós não anunciamos a diretoria toda, possivelmente por um equívoco nosso mesmo, viu, Enio? Eu tenho culpa nisso, mas eu penso que logo, logo estará anunciada toda a diretoria de Itaipu, todo o conselho de Itaipu, porque Itaipu precisa voltar a ser uma empresa extraordinária, como ela sempre foi. Itaipu precisa ter em conta que ela tem que contribuir com o desenvolvimento do país, tanto do Brasil quanto do Paraguai. Não é apenas vendendo energia, é um pouco do dinheiro que a empresa recebe, compartilhar com a sociedade para que a sociedade receba os benefícios que tem que receber. Eu queria dizer ao povo do Paraná, ao governador, de que a eleição acabou. A eleição terminou em outubro, a nossa missão agora é governar. Eu não quero saber de que partido é o governador, não quero saber de que partido é o prefeito, não quero saber de que partido é o vereador, não quero saber que time que ele torce ou que religião que ele professa. Eu quero saber se o povo tem necessidade daquilo que a gente decide fazer. Se o povo tiver necessidade, nós vamos fazer, independente de quem seja o governador, de quem seja deputado, ou seja, nós vamos governar para o povo brasileiro e vamos respeitar todos os governos desse país. Enio, a você eu desejo toda a sorte do mundo. Se você dedicar a Itaipu o carinho que você dedicou quando secretário aqui no estado do Paraná, quando secretário em Maringá, como deputado do PT e líder do PT, eu tenho certeza que você passará para a história como um dos melhores administradores de Itaipu. Boa sorte e um abraço ao povo brasileiro e ao povo do estado do Paraná. Está encerrada essa cerimônia de posse do novo diretor-geral brasileiro.